Olá pessoal, professor Daniel Magalhães na área mais uma vez para gravar mais uma videoaula para vocês e vamos tratar hoje sobre o direito de defesa, né, no processo. Então lembrem vocês que a gente está na matéria de teoria geral do processo, o roteiro número 7, tá? Então já peço aí vocês que possam pegar o roteiro de vocês para acompanhar essa videoaula e também já ficar aí com o Código de Processo Civil e com a Constituição na mão, para que você, a partir do momento em que eu estiver falando aqui de um artigo, você já possa ir procurar no seu código, na sua Constituição, tá certo? E pode até, inclusive, de repente pausar o vídeo para ler o artigo e depois voltar ao vídeo, então fica fácil aí para vocês nesse sentido, tá certo? E qualquer dúvida que tiverem, o e-mail está aberto para vocês poderem fazer os questionamentos, tá certo? Então vamos lá, pessoal, a gente está aqui no nosso roteiro número 7 de Teoria Geral do Processo e a gente vai tratar hoje especificamente sobre o direito de defesa. Lembrem vocês, pessoal, que a gente tem um tripé aí na Teoria Geral do Processo. Qual que é esse tripé? É a ação e defesa, jurisdição e o processo. Nós já vimos o Instituto da Jurisdição, nós já vimos o Instituto da Ação, e agora vamos ver o Instituto da Defesa, e posteriormente a gente vai ver o Instituto do Processo. E aí a gente vai terminar esse nosso tripé da Teoria Geral do Processo, tá bom? Então hoje a gente vai ver aí defesa ou exceção, tá certo, pessoal? Exceção, na Teoria Geral do Processo, tem a mesma significação de defesa, tá bom? Então, quando eu estiver falando de exceção aqui, eu estou falando de exceção como forma de defesa, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. A primeira importante observação que eu fiz para vocês no roteiro aí, para que vocês possam estar acompanhando o que nós fizemos aí, é que a Constituição Federal, ela garante que nenhuma ameaça ou lesão a direito fique sem julgamento, fique sem apreciação. É o que está lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Mas, ao mesmo tempo em que a Constituição ela garante que haja o direito de ação, que é justamente essa possibilidade de que alguém que se acha ameaçado ou lesado no seu direito possa acessar o judiciário, ele também traz, na mesma proporção, o direito de defesa daquele contra quem se ajuiza a ação. Então, o artigo 5º, 35 da Constituição Federal, ele diz que nenhuma lesão ou ameaça a direito ficará fora da apreciação do Poder Judiciário. Mas o que a gente viu na aula passada, que é nosso direito constitucional de ação. Mas, ao mesmo tempo que ele garante esse direito constitucional de ação, ele garante o direito de defesa ao réu, tá certo? Então, o direito de defesa, ele é um direito derivado desse direito de ação, o que não significa dizer que ele é um direito de ação, tá? O direito de defesa, ele é um ônus, tá? Se a parte não cumprir o seu direito de defesa, ela pode ter alguma sanção, mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. O processo, pessoal, ele é esse ambiente dialógico, esse ambiente onde uma parte fala e a outra tem a possibilidade ali de contestar. Tanto é verdade que dentro do processo, se há apresentação de um documento, a outra parte pode se manifestar sobre o documento. Se há apresentação da petição inicial, há a possibilidade da contestação. Se há a possibilidade de trazer uma testemunha, há a possibilidade da outra parte contraditar a testemunha, tá certo? E isso serve, pessoal, para quê? Para que as partes possam influenciar na decisão judicial, possam ser capazes de influenciar com provas e argumentos a decisão final do magistrado, tá certo? Isso é o que a gente chama aí de devido processo legal, que está lá no artigo 5º, inciso 54 da Constituição, ou seja, o juiz, o judiciário, as partes devem seguir o devido processo legal, que é o quê? O procedimento estabelecido de uma forma em que ambas as partes possam influir na decisão judicial. E, para além disso, no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, tem ainda o direito à ampla defesa, pessoal. Então, todo aquele que se vê em juízo tem a possibilidade de utilizar todos os mecanismos capazes e legítimos para poder se defender, tá certo? Então, essa é a primeira acepção que a gente tem aí do nosso direito de defesa.
E quais são, pessoal, as características dessa defesa, dessa execução? Primeiro, dessa exceção, aliás. Essa exceção ou esse direito de defesa, pessoal, é um direito abstrato e público que tem o réu de assegurar a possibilidade de defesa. Tal qual a ação é um direito abstrato, público, subjetivo que a parte tem, o direito de defesa também é um direito abstrato, público e subjetivo, ou seja, a parte ela pode, se quiser, se defender, tá certo? A exceção é o direito que o réu tem de trazer esses argumentos, como eu falava, de trazer essas ponderações para que o juiz da causa possa apreciar. E aí, pessoal, é um direito do réu independente de haver juízo de procedência ou de improcedência do pedido. É um direito do réu se manifestar, não é um direito de ter o pedido julgado procedente ou improcedente, tá? Isso é uma questão de mérito, mas a priori você tem ali a possibilidade de defesa do réu, tá certo? Pessoal, e como eu já disse para vocês, e aqui volto a fazer essa observação, a defesa, a exceção, ela não é um direito de ação, tá? Por quê? O direito de ação é o direito que a parte tem de ir ao judiciário. Se ela não quiser ir, ela não vai, mas também não vai ter ônus nenhum, né? Se ela não for ao judiciário, ela não tem problema nenhum. Agora, pessoal, a defesa, a exceção, né, o direito de defesa, ele é um ônus. Por que é um ônus, pessoal? Como é que a gente diz que algo é um ônus? A gente diz que algo é um ônus, pessoal, quando, se eu não fizer alguma coisa, eu poderei ter um prejuízo. Então, pessoal, se o réu não se defender, no caso concreto, o réu recebe uma citação, não contesta, ele pode ser considerado revel, tudo que o autor falou é considerado verdadeiro e ele terá uma sentença desfavorável ao seu favor. Então, se o réu ele quiser impedir que isso aconteça, ele deverá se defender. Por isso a gente diz que o direito de defesa, o direito de exceção, é um ônus processual, tá certo? E o fato de ser um ônus, faz com que o réu, se não fizer esse tipo de defesa, possa ser que ele seja penalizado, como eu acabei de dizer, pelos efeitos da revelia, que vocês vão estudar um pouquinho, a gente vai estudar um pouquinho mais à frente o que é a revelia, mas já adiantando para vocês, a revelia é justamente a falta de contestação do processo, e ele pode sofrer os efeitos dessa revelia. E o principal efeito da revelia, nós vamos aprender também ainda nesse semestre, é considerar-se verdadeiro o que foi alegado pelo autor. Tá certo, pessoal? Até aqui tudo bem? Vamos lá, nós vamos ali para o item 4 do nosso roteiro, falar um pouquinho sobre as classificações das defesas. Então, pessoal, as defesas, as exceções que nós estamos falando aqui, elas têm uma classificação. A primeira classificação que a gente traz para vocês aí no item 4.1 está classificada as defesas materiais e as defesas processuais. Pessoal, as defesas materiais ou defesas de mérito são aquelas em que versam sobre o direito material em disputa, ou seja, elas se referem aos fatos ou à qualificação dos fatos envolvidos, tá certo? Então, eu quando vou fazer uma defesa material, uma defesa de mérito, eu estou fazendo uma defesa relacionada aos fatos ou à qualificação jurídica desses fatos. Mas nós temos também defesas processuais. O que são defesas processuais, pessoal? Defesas processuais são aquelas defesas em que a parte não necessariamente está falando sobre o direito material em litígio, mas ele está falando sobre questões processuais, como, por exemplo, condições da ação, pressupostos processuais, tá certo? Ou seja, é uma defesa que não tem nada a ver com o direito material em si. Se tem direito de cobrar ou não, se tem direito a determinada quantia ou não, se tem direito de pleitear uma indenização ou não, se tem direito de ser registrado como filho ou não, tá? Enfim, possam pensar aí em qualquer exemplo que queiram
essas defesas seriam defesas materiais, defesas sobre o direito material em disputa. As defesas processuais por exemplo, fulano é ilegítimo, ou seja, fulano não tem legitimidade para ajuizar a ação, que é um pressuposto processual, né? Que é, aliás, uma condição da ação, legitimidade. Enfim, então você perceba que as defesas processuais elas estão ligadas não necessariamente ao direito material em disputa, mas a regularidade processual, ou seja, se a parte é legítima, se há interesse, seja interesse e necessidade, interesse e possibilidade, que vocês já viram aqui com a gente quando a gente estudou condições da ação, tá certo? Ou se há de repente uma litispendência, uma coisa julgada, uma perempção, que são todos institutos que a gente vai estudar aqui durante a nossa matéria, durante o nosso semestre, tá bom? Então, direito de defesas materiais, aquelas relacionadas ao mérito, relacionadas ao direito material em disputa. E defesas processuais, aquelas defesas relacionadas à regularidade do processo, tá bom? Ali no item 4.2 do roteiro de vocês, pessoal, a gente colocou ainda uma outra classificação, que são as defesas dilatórias e as defesas peremptórias. Pessoal, as defesas dilatórias são aquelas que, se acolhidas pelo judiciário, se acolhidas pelo juiz, elas têm o condão de atrasar o processo, como, por exemplo, a falta ou nulidade de citação, a exceção de incompetência absoluta ou relativa, tá certo? Porque o que vai acontecer, pessoal? Nesse tipo de defesa, o processo ele não vai acabar. Ele só vai se dilatar, ele só vai demorar um pouquinho mais para terminar. Por isso a gente chama essas defesas de defesas dilatórias. Por quê? O processo ele vai demorar um pouquinho mais para terminar, mas ele não vai se extinguir por conta dessa defesa. Ao contrário, pessoal, as defesas peremptórias, elas fazem com que, se o juiz acolher aquela defesa peremptória, o processo ele seja extinto sem julgamento de mérito. Então vamos lá, pessoal. As defesas dilatórias, o processo não é extinto. Na defesa peremptória, o processo ele é extinto, mas ele é extinto não porque o juiz julgou a causa, não com uma decisão de mérito. Ele é extinto sem resolução de mérito. E aí, vamos lá. Como é que nós podemos dar um exemplo aqui de defesas peremptórias? Por exemplo, coisa julgada, perempção, litispendência, convenção de arbitragem, são todas defesas que, quando alegadas pelo réu, obrigam o juiz a extinguir o processo sem resolução de mérito. Por exemplo, se eu ajuizo uma ação, mas eu tinha um acordo com o meu réu, com o réu da ação, que a nossa disputa, qualquer disputa relacionada ao nosso contrato, a gente fosse resolver via arbitragem, na hora que isso chega ao judiciário e o réu alega que havia uma convenção de arbitragem, o que vai acontecer com esse processo? Esse processo vai extinguir e a gente vai resolver isso num tribunal arbitral. Por quê? Porque as partes concordaram em um processo que seria dessa forma, tá certo? Ou, por exemplo, uma litispendência. Eu ajuizo uma ação que é idêntica, ou seja, tem as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedido de uma outra ação, que ainda está em trâmite. Ou seja, se eu tenho uma ação em trâmite, eu não posso ajuizar uma outra ação idêntica. Essa segunda ação idêntica que foi ajuizada, que é idêntica a essa primeira, o que vai acontecer? Ela vai ser extinta. O juiz vai ter que extinguir ela, tá certo? Então isso são defesas peremptórias. Faz com que o processo seja extinto sem resolução de mérito, tá certo? E as defesas dilatórias não faz com que o processo seja extinto. O processo vai continuar, só que ele vai demorar um pouquinho mais para poder terminar, ou seja, ele vai se dilatar. Então, lembrem disso quando vocês estiverem estudando. Defesa dilatória dilata um pouquinho o prazo. Defesa peremptória extingue o processo sem resolução de mérito, tá certo? Pessoal, por fim aí na nossa classificação das nossas defesas, a gente tem as defesas materiais diretas e as defesas materiais indiretas, pessoal. Nas defesas materiais diretas, e aqui, pessoal, observem com bastante atenção, isso aqui tem uma relevância prática
enorme, tá bom? Então, o que eu estou falando aqui para vocês não é algo que a gente só está estudando na teoria, tá bom? É algo que tem uma relevância prática enorme e a gente já vai falar disso, tá bom? Então, nós temos defesas materiais diretas e defesas materiais indiretas. Então, vamos lá. As defesas materiais diretas, pessoal, são aquelas em que o réu apenas nega os fatos ou ele nega os efeitos jurídicos atribuídos àqueles fatos. Então, eu coloquei um exemplo para vocês aí no roteiro. Numa ação de cobrança, por exemplo, se o réu nega que o autor lhe tenha emprestado dinheiro, ele está fazendo uma defesa direta. Ou, de repente, se ele afirma que na verdade não foi um empréstimo, mas foi uma doação, ele está fazendo uma defesa direta. Por quê, pessoal? Ele está ou negando um fato, dizendo, olha, o autor não me emprestou. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vamos supor que o José disse que me emprestou 10 mil reais. Eu tenho dois tipos aí, nesse caso eu posso dar dois exemplos de defesa direta, de mérito, tá? Defesas materiais diretas. Eu posso dizer, olha, José não me emprestou 10 mil reais, defesa direta. Ou eu posso dizer assim, olha, o José, ele me doou 10 mil reais. Então, são duas situações, pessoal, onde eu nego o que aconteceu, eu nego que ele tenha me emprestado dinheiro, e na outra, eu nego o que a relação jurídica, eu nego ali a atribuição jurídica que ele deu ao fato. Ele me deu 10 mil reais, mas ele está dizendo que me deu 10 mil reais em empréstimo, e eu estou dizendo que ele me deu 10 mil reais em doação, tá certo, pessoal? Então isso é defesa direta material, de mérito, tá bom? Pessoal, e a defesa, quais são então os tipos de defesas indiretas? As defesas indiretas, pessoal, são aquelas em que o réu, ele nem nega os fatos, nem a qualificação jurídica deles, mas ele alega fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor, tá? E eu vou dar aqui, pessoal, para vocês o mesmo exemplo da ação de cobrança para vocês, para ficar fácil para vocês entenderem o que é defesa direta e o que é defesa indireta. Por exemplo, nessa mesma ação de cobrança, o José está me cobrando 10 mil reais. Eu, como réu, posso alegar que a dívida está prescrita ou que eu já paguei a dívida. Então vejam só, pessoal, eu dei exemplo aí de quatro defesas para a mesma situação. Eu tenho uma ação de cobrança do José contra mim. José disse, olha, eu cobro 10 mil reais do Daniel, o juiz condene o Daniel a me pagar 10 mil reais porque eu emprestei 10 mil reais para ele. Então, se eu quiser fazer uma defesa direta, eu posso dizer que o fato é mentiroso, que ele não me emprestou, nunca me emprestou 10 mil reais, nunca vi 10 mil reais dele, é uma defesa direta, eu estou negando o fato. Ou eu posso dizer, olha, ele me entregou 10 mil reais, mas ele me entregou 10 mil reais em doação e não em empréstimo, tá? Isso é uma defesa direta. Nessa mesma situação, como eu poderia fazer uma defesa indireta? Ou seja, uma defesa material indireta. Eu posso dizer ao juiz, posso dizer, excelência, realmente, ele me emprestou 10 mil reais, mas eu já paguei. Ou seja, eu estou alegando um fato extintivo do direito dele. O direito que ele tinha de cobrar acabou quando eu paguei, tá certo? Ou então eu digo, olha, realmente ele me emprestou 10 mil reais, mas está prescrita a ação dele. Ou seja, tem que ser extinta. Pessoal, então observem que na defesa direta eu só nego os fatos ou a qualificação jurídica que foi dada para os fatos. Na defesa indireta, eu simplesmente alego um fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor. E qual que é, pessoal, a importância prática dessa qualificação? A importância prática, pessoal, é que o seguinte, o ônus de provar é daquele que alega. Então, nas defesas diretas, em princípio, o réu não teria que provar. Porque, vejam só, pessoal, eu tenho que provar aquilo que eu alego. Ou seja, se eu alego que está prescrito, eu tenho que provar que está prescrito. Se eu alego que paguei, eu tenho que provar que paguei. Agora, se eu simplesmente me defendo dizendo, olha, não foi um empréstimo, foi uma doação, eu estou fazendo uma defesa direta. Então, a priori, quem teria que provar que foi um empréstimo e não uma doação é o autor e não eu, réu. É lógico, pessoal, que na vida real, no processo, tudo
que eu puder fazer para comprovar aquilo que eu estou alegando ali, aquilo que está em meu favor, eu vou tentar comprovar. Agora, a rigor, tecnicamente falando, nas defesas diretas, o réu nem precisa provar nada. Nesse caso do empréstimo, se o réu só fala, não, ele não me emprestou, o réu não precisa provar nada. Quem vai ter que comprovar que emprestou é o José. Ou se eu digo, olha, não foi empréstimo, foi doação, quem tem que alegar que foi empréstimo e não doação é o autor e não o réu, tá certo? Mas é lógico, se eu tivesse um documento comprovando que era doação e não empréstimo, no processo eu junto, não vai fazer mal, tá certo? Vai, na verdade, ajudar. Então, tecnicamente, defesa direta, o réu não precisa provar, defesa indireta, o réu necessariamente precisa provar o fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, tá certo, pessoal? Então, por isso essa classificação ela é importantíssima. Pessoal, a gente termina aqui a nossa aula sobre defesa, sobre exceção, tá certo? E qualquer dúvida que tiver ficado, eu estou à disposição pelo e-mail. Um abraço, até mais!